que pode provocar tamanha pausa na eternidade? O que está prestes a acontecer para que até os céus parem em reverência? Neste vídeo, vamos mergulhar nesse momento sagrado e enigmático. Prepare-se para descobrir o que a Bíblia está revelando por trás desse silêncio celestial e o que isso significa para a sua vida hoje. O silêncio no céu por meia hora é um dos momentos mais enigmáticos de toda a Bíblia. Não é apenas uma pausa, é um silêncio que interrompe o louvor eterno, a adoração incessante, o som das trombetas e dos trovões. Esse silêncio não é vazio. Ele carrega peso, expectativa, reverência. É como se todo o céu parasse, para observar, para sentir, para aguardar algo grandioso. Mas o que exatamente está sendo aguardado? Por que o céu, que nunca se cala, se silencia por esse breve espaço de tempo? Esse silêncio é um convite à contemplação. Ele nos chama a olhar além das palavras, além dos sons, e perceber que há momentos em que o próprio céu se cala diante da santidade do que está por vir. E é nesse ponto que o sétimo selo é aberto, marcando o início de algo que mudará tudo. O silêncio no céu não acontece por acaso. Ele surge no exato momento em que o Cordeiro, Jesus, abre o sétimo selo. Esse selo é o último de uma série que revela os planos de Deus para a história da humanidade. Os 6 primeiros selos já haviam trazido visões de guerra, fome, perseguição e juízo. Mas o sétimo é diferente. Ele não revela imediatamente uma nova visão. Ele traz silêncio. É como se o céu inteiro parasse para absorver o peso do que está por vir. Esse selo marca uma transição. Dos selos para as trombetas. Dos juízos iniciais para os juízos mais intensos. O sétimo selo é como uma porta que se abre lentamente, revelando uma nova dimensão da justiça divina. E antes que qualquer som seja emitido, antes que qualquer trombeta toque, o céu se cala. Esse momento nos ensina que há instantes em que até o divino pausa, não por fraqueza, mas por reverência, por respeito à santidade do que está prestes a acontecer. O silêncio que se instala no céu não é vazio, ele é carregado de reverência. É como se toda a criação, diante da santidade de Deus, se calasse em respeito ao que está prestes a acontecer. Esse momento marca o início dos juízos mais intensos sobre a terra. Não é um silêncio de paz, mas de expectativa. Como o silêncio que antecede uma tempestade. Os anjos, os seres viventes, os anciãos, todos se calam. Não há louvor, não há movimento. Apenas espera. Esse silêncio revela algo profundo sobre o caráter de Deus. Antes de agir com justiça, ele permite um espaço de contemplação. Antes de liberar os juízos, ele dá tempo para que o céu inteiro reconheça a gravidade do que virá. É um silêncio que fala, que comunica a seriedade do pecado, a santidade do juízo e a misericórdia de um Deus que não age impulsivamente. E é nesse clima de reverência que os anjos se preparam para tocar as trombetas. Cada som será um anúncio, cada trombeta, um passo da justiça divina. O silêncio no céu não é apenas reverência, é também expectativa. É como se todo o universo estivesse prendendo a respiração. As trombetas ainda não soaram. Os anjos estão posicionados, mas não se movem. O Cordeiro abriu o selo. E agora, o céu aguarda. Esse momento é como o intervalo entre o trovão e o relâmpago. Sabemos que algo está prestes a acontecer, mas ainda não vemos. É o tempo da tensão sagrada. O silêncio se torna um espaço de preparação, não apenas para os anjos, mas para nós também. É como se o céu dissesse: preste atenção, o que vem agora é sério. Essa expectativa nos ensina que Deus não age de forma apressada. Ele prepara o cenário, chama nossa atenção e nos convida a perceber o peso do que está por vir. E é nesse clima de espera que algo precioso começa a subir diante do trono: as orações dos santos. Enquanto o céu permanece em silêncio, algo começa a subir diante do trono de Deus: as orações dos santos. Apocalipse 8:3 descreve um anjo com um incensário de ouro, oferecendo incenso junto com as orações do povo de Deus. Esse momento é profundo. O silêncio não é apenas reverência ou expectativa, é também escuta.
O céu se cala para ouvir. Cada oração feita em fé, cada clamor em meio à dor, cada súplica silenciosa, tudo isso é recolhido e apresentado diante do trono. Não há oração esquecida, não há lágrima ignorada. O silêncio no céu é o espaço onde Deus recebe, considera e responde. É como se o universo parasse para que a voz dos fiéis seja ouvida com total atenção. Esse capítulo nos revela que, mesmo em meio ao juízo, há misericórdia. Antes que as trombetas soem, Deus escuta. Antes que a justiça se manifeste, a graça se move. E isso nos ensina que nossas orações têm peso eterno. Elas não apenas tocam o céu, elas silenciam o céu. A Bíblia diz que o silêncio no céu dura cerca de meia hora. Esse detalhe, aparentemente simples, carrega um peso simbólico profundo. Na linguagem profética, o tempo nem sempre é literal. Meia hora pode representar um intervalo breve, mas intenso, um espaço entre misericórdia e juízo. É como se Deus estivesse oferecendo um último momento de pausa, um tempo de graça antes que os juízos se manifestem. Esse intervalo também nos ensina sobre o ritmo divino. Deus não age com pressa. Ele cria espaços, pausas, momentos de reflexão. Na nossa vida, quantas vezes Deus nos dá meia hora espiritual? Um tempo para pensar, para orar, para decidir. Esse silêncio é um convite, não apenas para o céu, mas para nós. Um chamado à atenção, à preparação, à resposta. E enquanto esse tempo se cumpre, o louvor celestial se interrompe. O céu é descrito, ao longo das Escrituras, como um lugar de louvor incessante. Anjos cantam, os seres viventes proclamam: Santo, 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 e os anciãos se prostram em adoração. Mas em Apocalipse 8, esse louvor é interrompido. Não por caos, não por desordem, mas por silêncio. Esse contraste é poderoso. O lugar mais vibrante do universo se cala. Não há música, não há vozes, não há movimento. É como se o próprio louvor tivesse sido suspenso diante da santidade do momento. Como se até os cânticos precisassem dar lugar à contemplação. Esse silêncio nos ensina que há momentos em que até o que é bom precisa parar, para que o que é santo seja percebido, para que o coração se alinhe com o que Deus está prestes a fazer. E nesse espaço de pausa, somos convidados a refletir. Será que sabemos silenciar diante da presença de Deus? Esse silêncio no céu não é apenas um evento profético distante, ele também fala diretamente ao nosso coração. Vivemos em um mundo barulhento, acelerado, cheio de vozes, distrações e ruídos. Mas o céu nos ensina que há momentos em que o silêncio é necessário. Silenciar é um ato espiritual. É no silêncio que ouvimos a voz de Deus com mais clareza. É no silêncio que o Espírito Santo sussurra direção, consolo e correção. Assim como o céu se calou diante da santidade do juízo, nós também somos chamados a silenciar diante da presença de Deus, a parar, a contemplar, a ouvir. Quantas vezes buscamos respostas, mas não damos espaço para escutar? Quantas vezes oramos, mas não esperamos? Esse capítulo nos convida a cultivar o silêncio como disciplina espiritual, a criar momentos de pausa em meio ao caos, a reconhecer que às vezes o céu fala mais alto quando está em silêncio. E é nesse espaço sagrado de escuta que somos transformados. Porque o silêncio, quando é diante de Deus, nunca é vazio. Ele é cheio de presença. O silêncio no céu por meia hora não é apenas um detalhe profético. É uma revelação profunda sobre o caráter de Deus. Antes do juízo, há a reverência. Antes da ação, a escuta. Antes da justiça, a graça. Esse momento nos mostra que Deus não age com pressa. Ele cria pausas. Ele permite silêncio, porque no silêncio há presença. No silêncio há escuta. No silêncio há preparação. E se o céu se cala, nós também precisamos aprender a calar, a silenciar o barulho da alma, a ouvir o que o Espírito está dizendo. Talvez você esteja vivendo sua própria meia hora espiritual. Um tempo de espera, de pausa, de silêncio. Não se desespere. Esse tempo não é vazio. Ele está cheio da presença de Deus.
O silêncio no céu é um convite à confiança, à entrega, à escuta. Se essa mensagem falou com você, inscreva-se no canal e escreva nos comentários. Eu confio no tempo de Deus. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar que, mesmo quando tudo se cala, Deus continua agindo. Porque o silêncio, quando vem do céu, é sempre sagrado.